A paz do Senhor para todos que estão me vendo neste momento. Eu quero deixar uma palavra revelada do céu para os vossos corações. Neste momento, uma palavra que o Senhor tocou no meu coração para transmitir para todos vocês aqui nessa tarde. E o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. Toda honra, toda glória, todo louvor é para Ele. Toda adoração é para Ele. Como diz em Romanos 11:36, que dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. E Ele diz na sua palavra, no Salmo número 103, bendiz, ó minha alma, o Senhor, bendigo o teu santo nome. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, não te esqueça de nenhum dos teus benefícios, porque é Ele que perdoa as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Eu quero deixar essa palavra de reflexão para todos vocês que estão me assistindo nesta tarde, e o nome de Jesus é o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Eu quero deixar essa palavra no Evangelho de Lucas, capítulo número 1 e o versículo número 37. Porque para Deus nada é impossível. E sabemos, esta palavra fala quando o anjo Gabriel entregou essa mensagem para Maria, que ia nascer o Cristo, o Salvador, Jesus Cristo. Ele é desde o começo do princípio, ele continua sendo Deus. E nós vimos em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, ele diz, façamos o homem. Ele não diz, Deus não falou, eu fiz o homem, mas façamos, fala no plural. Quer dizer que Jesus Cristo estava com Deus. E eu quero deixar essa palavra também no livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 22, que a sabedoria, ela existe desde a eternidade. Então está falando de quem? De Jesus Cristo. Jesus estava com Deus. Provérbios 8:30. Ele diz, eu era o seu aluno. Então Jesus estava com Deus. Em João 1, ele diz, no princípio era verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Então ele é desde o princípio. E a Bíblia diz em Isaías 7,14, ele será chamado o Emanuel. Quero traduzir, quer dizer Deus conosco. Ele diz em Isaías 9,6, o menino vos nasceu, fala da carne. Um filho nos deu, fala do Espírito, ele foi concebido pelo Espírito Santo. E o seu principado estava sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. É Jesus Cristo, nosso Salvador. Começou a Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículo 15. E ele diz na sua palavra, eu porei inimizade entre tu e a tua mulher, e a tua semente. Esta ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Então quer dizer que é uma profecia, como diz em Romanos 16:20. Em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Como diz a palavra em Isaías 53, quem deu credo à nossa pregação? Quem se manifestou o braço do Senhor foi subindo como um renovo de uma terra seca. Ele não tinha formosura e nem parecer, e nenhuma beleza nós vimos nele para que nós desejássemos. Pelas suas pisaduras nós somos sarados.
verdadeiramente levou sobre si as nossas enfermidades na cruz do Calvário. Então essa profecia se cumpriu em Mateus 1:21, e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Jesus. Esse salvará o seu povo do pecado. Então, se você crê, se você acredita o que ele pode fazer na tua vida, é coisa extraordinária, é coisa maravilhosa o que Jesus ele tem para cada um de nós aqui nessa tarde. Então essa palavra que eu acabei de ler em Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. Não tem nada o que Deus não possa fazer na tua vida. Não tem nada que Deus não possa trabalhar na tua vida. Isaías 43:13 ele diz: ainda antes que houvesse dia eu sou, ninguém pode fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Mas pode impedir o que Deus pode realizar. Filipenses 2:13. Ele opera tanto no querer como no efetuar, no realizar, segundo a sua boa vontade. Em João 5:14. Se nós temos confiança nele e pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. No livro de Mateus 7:7, pedi e dai-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á. Tudo que busca encontra, o que bate se abre, e o Senhor tem uma porta grande aberta para a tua vida nesse momento. Mateus 21:22, tudo o que pedires na oração, crendo, recebereis. Ele diz na sua palavra, o Senhor falou bem claro em Gênesis no capítulo 12. O Senhor falou para Abrão, ainda antes de mudar o nome dele. Ele diz: Abrão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa dos teus pais, porque eu mostrarei uma terra para ti. Então o Senhor diz ainda em Gênesis 13, e Abraão, ele levantou um altar diante do Senhor entre Betel e Ai. Betel significa a casa de Deus, Ai significa ruína. Quando nós deparamos no capítulo 14 do livro de Gênesis, ali fala sobre uma guerra entre 5 e 4 reis. Muitos foram levados em cativeiro, até o próprio Ló foi levado em cativeiro, porque Deus tudo isso tinha um propósito. Aí Abraão se preparou para libertar. Ali foi no vale de Sitim, quer dizer, o vale da perca, significa o vale da perca. Porque para Deus nada é impossível e ele vai realizar na tua vida. E Abraão, ele escolheu 318 homens para tirar as pessoas que foram levados presos, que foram levados para o cativeiro. Deus é Deus, porque para Deus nada Deus não pode fazer. Deus é Deus tremendo e poderoso. E o Senhor diz ainda em Gênesis capítulo 15, o Senhor disse: Abrão, não temas, eu sou teu escudo e o teu grandíssimo galardão. E o Senhor diz em Gênesis 15:6, diz: Abrão foi imputado por justiça, pelo ser justo, foi um homem justificado pela fé, um homem que foi abençoado por Deus. Quando nós chegamos no capítulo 17 do livro de Gênesis, e o versículo número 5, ainda Deus fala no versículo 1, Abrão, anda na minha presença e sede perfeito. E o Senhor diz ainda mais, nesta palavra gloriosa, ele diz, Gênesis 17:5, Abrão, o nome dele foi mudado para Abraão. Deus aumentou mais uma letra. Abraão, antes o nome dele era Abrão, que significa pai exaltado. E depois foi mudado o nome dele para Abraão, quer dizer pai das nações. Deus mudou. Deus não quer mudar o teu nome, mas Deus quer mudar o teu caráter.
Deus quer mudar a tua maneira de ser, a tua maneira de agir, porque Deus pode realizar na tua vida, na tua família. Deus pode fazer um milagre. Se tu creres, tu verás a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda em Gênesis 17:15, Deus muda o nome que era Sarai para Sara. Antes, o nome Sarai significa contenda, e Deus muda o nome de Sarai para Sara, que significa princesa. Então Deus muda. Não daria certo pai exaltado casado com contenda, mas daria certo pai das nações casado com princesa. Deus, ele não quer mudar o teu nome, mas Deus quer mudar o teu caráter. Deus quer mudar a tua maneira de agir, tua maneira de proceder. Deus quer realizar um milagre dentro do teu lar, dentro da tua família. Quando nós olhamos em Gênesis capítulo 18, aonde aparece 3 varões de branco para Abraão. Abraão já estava com quase 100 anos de idade. Abraão já estava com 99 anos. Sara já estava com 89 anos, então quase 90 anos de idade. Mas quando Deus promete, ele cumpre. Porque para Deus nada é impossível. Como diz em Lucas 1:20, Zacarias, que era um grande sacerdote, ficou mudo. Isto vai acontecer, vai se cumprir. E o Senhor vai realizar aquilo que ele falou em Gênesis, porque esses 3 varões de branco que apareceu para Abraão, um era o próprio Deus e outros 2 eram 2 anjos. Então era teofonia, era Deus se manifestando no meio do seu povo. Era Deus manifestando na vida de Abraão. Deus tem um propósito. Gênesis 18:13, é no tempo dele que ele vai cumprir a promessa. Gênesis 18:14, haveria alguma coisa difícil para mim? Nada é difícil. Nada Deus não pode fazer na tua vida, no teu lar, na tua família. Ainda quando nós chegamos em Gênesis capítulo 21, e Deus me deu um tema dessa mensagem: Deus é fiel. Deus visitou Sara como ele tinha dito. Deus falou a Sara e cumpriu a sua promessa. Quando Deus ele fala, ele cumpre. E por isso chamou seu nome Isaac. Isaac significa riso. Então Deus mudou a história de Abraão e de Sara, né? E quando Deus ele chega na hora certa, ele chega no momento certo. Muito diz que Deus tarda e não falha. Deus não tarda e nem falha. Deus ele chega na hora certa. Quando nós chegamos em Gênesis capítulo 26, do 12, o 13 e 14, quando Isaac habitou na terra de Gerar, ali não dava nada, não produzia, mas quando Isaac começou a semear naquela terra, ele começou a colher sem medida, 100 vezes mais, como diz em Marcos 10:30, Deus nos abençoará nessa terra 100 vezes mais e ainda a vida eterna. Quando nós deparamos a palavra do Senhor, o Deus que tem falado ao nosso coração de uma forma especial. Quando nós chegamos em Gênesis, no capítulo 32, no versículo 22 a seguir, quando Jacó foi no val de Jaboque para lutar com o anjo, mas a noite toda ele lutou com o anjo, até que o anjo feriu a sua coxa. E o anjo perguntou para Jacó: como é que é o teu nome? Ele disse: Jacó, porque agora não se chamará o seu nome mais Jacó, mas sim Israel, porque no princípio lutaste com Deus e prevaleceste. Deus tem um propósito. A palavra lutar com Deus é perseverar, é perseverança, é persistência, é orar, clamar a Deus, como diz 2 Crônicas 7:14, esse meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar,
buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então crê em João 11:40, Jesus disse para Marta, mas se tu creres, tu verás a glória de Deus. Então o Senhor tem um propósito na tua vida. O Senhor tem algo para revelar na tua vida. Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Filipenses 2:13. Ele opera tanto no querer como no efetuar, no realizar, segundo a sua boa vontade. Quando nós deparamos no livro de Gênesis, ainda capítulo 41, versículos 51 e 52, José teve 2 filhos no Egito. Um chamava-se Manassés, o primogênito. Outro se chamava Efraim, o menor. Manassés, que significa aquele que faz esquecer. Efraim, o menor, significa frutífero, o que faz crescer. Então Deus fez que José esquecesse tudo que José passou, a luta, a tribulação, foi preso, foi perseguido. E depois Deus o abençoou na terra do Egito, com seu filho Efraim, que significa frutífero. Quando nós lemos em Gênesis capítulo 48, quando Jacó já estava na beira da morte, quando Jacó já estava velhinho, já estava com a idade bastante avançada, ele chamou José e os 2 filhos dele para o abençoar, para colocar a mão direita na cabeça de Manassés e de Efraim. E a Bíblia Sagrada nos revela que porque naquela época, quando era botada a mão direita na cabeça do primogênito, primeiramente porque era colocada a mão direita, só que Jacó, ele fez ao contrário, ele cruzou a sua mão, e devido a colocar a mão direita na cabeça de Manassés, ele botou a mão direita na cabeça de Efraim. Então quer dizer que Efraim se tornou uma grande tribo, muito abençoada, muito próspera. Deus o abençoou Efraim de uma forma especial, Foi em todas as posses, você lê em Josué capítulo 15, capítulo 16, 17, 18 e 19, quando foram separadas as tribos, as terras para cada tribo, Efraim foi muito abençoado. Mas chegou um determinado tempo que Efraim entrou a soberba, entrou orgulho, se exaltou, começou a adorar outros deuses, começou a seguir outros caminhos. E aí em Oséias capítulo 13, a Bíblia diz que ele adorou até Baal, adorou a idolatria. E em Josué, quando o Senhor mandou que José separasse as terras. Então Efraim foi muito abençoado pelo Senhor. E a Bíblia diz em Oséias 13:5, ele diz, eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Então ainda Deus o amava, a tribo de Efraim. Deus ainda o amava de uma forma especial, mas para que eles deixassem o pecado, que eles já deixassem a idolatria. O Senhor, quando Ele quer abençoar, não tem nada que pode impedir. A Bíblia diz em Isaías 54:17, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti, o Senhor terá em juízo. Essas são a herança do servo do Senhor. A Bíblia diz em Isaías 64:4, desde a antiguidade nunca se ouviu, com o ouvido nunca se percebeu, com os olhos nunca se viu, um Deus além de ti que trabalha em favor daqueles que nele espera. Isaías 66, assim diz o Senhor, o céu é o seu trono, a terra é o escabelo dos seus pés. Em que casa eu edificarei?
Em que lugar é o lugar do meu descanso? Ele diz: para quem eu olharei? Para o abatido de espírito, aqueles que tremem diante da minha palavra. Isaías 60 diz: levanta e resplandece, porque a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. No livro, a Bíblia de Jeremias 1,19: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou o Senhor para te livrar. Jeremias 33:3: clama a mim que eu responder-te e anunciar-te coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Jó 42:2: eu bem sei que de tudo pode, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Jó 14:7: ainda uma esperança para a árvore que for cortada, não cessarão os seus renovos. Ele diz em Jó 6:8: ele vai cumprir o desejo do teu coração. No livro de Salmo 40:17, o salmista diz: sou pobre e necessitado, mas é o Senhor que cuida de mim. E ele diz em Salmo 40: esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele diz a sua palavra é poderosa, a sua palavra é magnânima, a sua palavra é extraordinária. Como diz em Provérbios 35, é um escudo. A palavra do Senhor é poderosa. Ela nos ensina, ela nos alimenta, ela nos exorta. Então nós cremos na sua santa palavra, nós cremos no seu poder. Em Marcos 5:36, Jesus falou para Jairo: Jairo, não temas, crê somente. Isaías 41:10, não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te sustento com a destra da minha justiça. Nós cremos num Deus poderoso. Gênesis 1, no princípio o Senhor criou o céu e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus chamou luz noite, luz dia, treva noite. Então o Senhor fez separação entre a luz e as trevas. Luz chamou dia, treva chamou noite. Então o Senhor quer mudar, Ele quer criar coisa nova na tua vida, Ele quer criar situações na tua vida. É somente você crer, é somente você confiar. Salmo 125, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Como os montes estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo desde agora e para sempre. Ele diz no Salmo 126:3, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Ele diz na sua palavra, o Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, da onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra e a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará de todo mal. O Senhor guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Ele diz no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ainda que nós não temeremos, ainda que Ele transporte para o meio dos mares, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, da morada do Deus Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Os renos se moveram, e o Senhor levantou a sua voz e a
terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ó, vinde e contemplai as obras do Senhor, desolações tem feito na terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai, saber que eu sou Deus. Eu serei exaltado sobre a terra. Eu serei exaltado entre as nações. Então o Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é a nossa fortaleza. Como diz a palavra no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão. 1000 cairão teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente olharás e verás a recompensa dos ímpios. Senhor, tu és o nosso refúgio altíssimo da tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos para que nos guarde, para que não tropece o teu pé em pedra. Pisará o leão e o áspide, calcarás os pés dos filhos do leão. Tão encarecidamente me amou, poloei no alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia e glorificarei. Mostrarei a abundância de dia e a minha salvação. Deus tem promessa na tua vida, como nós acabamos de ler em Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. Ele diz em Lucas ainda 18:27, o que é impossível para os homens é possível para o Senhor. Ele diz em Isaías 45, assim te digo, ó Ciro, que te tomo pela tua mão direita, para soltar os lombos dos reis. Eu abrirei as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, quebrarei as portas de ferro e de bronze, e mostrarei os tesouros da escuridade. O nosso Deus é um Deus do impossível. O nosso Deus já está entrando dentro do teu lar. O nosso Deus já está entrando dentro da tua família. Ah, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Lá do rei me andolo, chocandele bocho, rei me andala baixai. O rebedequei, cho, rebitlo, rei me andalandolo, manderigente le mandorou. Lá yamandolo, cheque, cholo, mandolo, mandalai. Rabadai, achu, rebandebi andale, mandei me andalai. Rabadai, chicotolo mandarai. Creia, meu irmão, Jesus já está entrando com providência. Ele diz em Gênesis 22:14, ele é o Deus Jeová Jiré, o Deus da providência divina. Ele é Jeová Nessi, o Senhor é a nossa bandeira. Ele é Jeová Rafá, o Deus que cura. Ele é Jeová Tisidiqueno, o Senhor é a nossa justiça. Ele é Jeová Ra, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele é Jeová Samã, o Senhor está ali. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é Jeová Sabaiote, o Senhor dos exércitos. Não tem nada que ele não possa fazer. Como diz em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45, quando Davi foi encontro do filisteu, do gigante Golias, a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz
os estudos da Bíblia, que ele tinha 2,75 metros de altura. O seu capacete pesava 5,2 kg. A sua coraça, 90 quilos. Ele era que enfrentava Israel, desafiou o povo de Israel de manhã e de tarde, mas ele zombou de Davi. Tu vem a mim com mal, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. O Deus que tu tens afrontado, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador do céu e da terra, um Deus poderoso que está aqui para nos abençoar. Creia, nesse momento Ele está te visitando. Creia que Ele já está fazendo um milagre na tua vida. Ele já está transformando alguém da tua família. Ele já está entrando com providência. Então creia. Eu não estou aqui para duvidar das coisas de Deus. Como diz o Salmo 123, como o servo está atento à mão do seu senhor, como a serva está atento à mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão atentos ao Senhor nosso Deus. Ele está atento, Ele está segurando na tua mão. Ele diz, não temas, Deuteronômio 3:22, eu pelejo por vós, não temas. Êxodo 14:14, eu pelejo por vós e vós calareis. Êxodo 14:13, ele diz na sua palavra, não temais, vede agora o grande livramento, que os egípcios que vocês estão vendo agora, nunca mais vocês vão ver. O Senhor entra com providência.